Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para um bate-papo espírita, um bate-papo evangélico. Hoje nós falaremos sobre a porta estreita. Você sabe quais são suas portas estreitas? Ou qual é ela? Qual é a sua porta larga ou quais são elas? Hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre este famoso e importante ensinamento do Cristo. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma preparação? Eu trouxe uma preparação muito conhecida, antiga, mais de 3.000 anos, bastante conhecida na nossa tradição judaico-cristã ocidental. Eu vou proclamá-la para a gente ir se preparando e se harmonizando, ver se você reconhece e me acompanha. Vou colocar uma musiquinha pra gente. Vamos lá? Procurando o nosso recolhimento, abrindo a nossa mente para o entendimento. Nós vamos dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu passasse pela prova ou expiação, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A fé raciocinada e os ensinamentos de Jesus me fortalecem e me consolam. Preparas, o Senhor, um reencontro com todos os meus desafetos do passado, renovados e evoluídos. Unges a minha cabeça com vibrações de amor e luz. O meu corpo se revigora. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, pessoal, o Salmo 23. Eu acho que a maioria de vocês reconheceu esse famoso salmo. E por que eu trouxe ele? O Salmo 23, ele nos leva, a uma reflexão sobre o descansar, mesmo sobre situações de muita pressão. E por que eu escolhi ele? E qual a relação dele com a porta estreita? Quando a gente fala de porta estreita, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é a de escolha. Então, são escolhas, decisões, mudanças, e nem sempre isso é feito com tranquilidade. Muitas vezes isso é feito sob muita pressão. E quando a gente fala de mudança, de novidade, do encontro com um desconhecido, a gente tende a ter um estado de alerta maior. Por isso que eu trouxe esse salmo, para já começar também levando a gente por águas calmas, trabalhando essa questão da segurança com Deus. Vale relembrar também que a gente sempre faz escolhas. E toda vez que nós fizermos uma escolha, em geral, nós estamos abrindo mão de muitas outras. Então, fazer uma escolha é abrir mão de muitas outras, ou de algumas outras. E tem uma questão muito interessante, que é o não escolher. Não escolher também é uma escolha. Eu posso escolher não escolher nada e ficar aqui paradinho, nem andar para frente, nem andar para trás. E a gente já começa daí esse ensaio a respeito da porta estreita, para a gente entender que estamos falando de escolhas, decisões, mudanças e muitas vezes o desconhecido, o novo na nossa vida. Eu estava recentemente em uma aula, dentro da doutrina espírita mesmo, e o tema da aula, a preparação da aula, foi tirada do livro Ceifa de Luz, capítulo 12, que ele diz assim: Senda estreita. Esse era o nosso livro de preparação no dia.
Depois eu vou usar esse mesmo esse mesmo trecho do Ceifa de Luz, o capítulo 12, para embasar a nossa palestra de hoje. Mas, na medida em que a leitura de preparação estava sendo feita e trazendo aquelas considerações sobre o dizer de Jesus, que no Ceifa de Luz é o trechinho de Mateus de 13 a 24, que vai dizer assim para a gente: porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai é insistir, perseverar. Então, persevere por entrar na porta estreita. E como a gente tem o costume, né, na doutrina espírita, é feita a leitura da preparação e depois as pessoas começam a comentar o que aquele contexto traz para ela. E as pessoas começaram a comentar as suas questões e eu fiquei ali ouvindo, e eu ia ouvindo as pessoas falando, e começou a me vir várias ideias sobre as portas estreitas da minha vida. A primeira que veio na minha cabeça, que eu pensei no açúcar. Eu tô com problema de peso e preciso dar um jeito de diminuir a questão do consumo de açúcar. E para mim, o açúcar é a porta larga. Eu adoro doces, chocolates, bolos. Gente, pensa numa porta larga. Ela é muito atraente, mas eu já a reconheço como larga. E a minha porta estreita, então, seria diminuir esse açúcar, né, consideravelmente, diminuir muito. E aí, eu pensando nisso, de repente me veio uma outra ideia. Eu tenho um trabalho que eu comecei e que eu não terminei. E eu não consigo terminá-lo porque há falta de tempo. A verdade é que eu preciso elaborar um plano de disciplina melhor para que eu consiga terminar esse trabalho que eu comecei e não terminei ainda. Tenho muita vontade de terminá-lo, mas eu procrastino um pouco, aquela disciplina corrida, aquelas coisas lá, acaba me tirando do trabalho. E aí eu fui pensando nisso. E no meio de pensar nisso, eu fiquei olhando as considerações das pessoas no grupo. Era um grupo grande, né? As pessoas iam falando. E aí eu notei que as pessoas no grupo, elas se relacionavam à porta estreita como algo do passado, algo que elas já tivessem passado por ela. Comumente, eu entendia que as pessoas falavam da porta estreita se referindo, por exemplo, à atitude religiosa, ao tornar-se espírita, a tornar-se um seguidor do Cristo. Então a porta estreita é seguir o Cristo. E aí, como nós éramos todos espíritas, iam se falando, né? Ia dando aquela conotação de, olha, agora eu já sei que eu tenho que fazer a caridade, eu já sei que eu tenho que fazer cursos, que eu tenho que estudar, já faço evangelho no lar, trabalho na casa espírita, aquelas coisas todas, e norteada pela questão do continuar, do perseverar. Então eu fiz as minhas primeiras considerações, depois eu escutei o grupo, fiz essa observação, né, de como é genérico a visão da porta estreita e da porta larga para as pessoas. E aí, no meu recolhimento, em seguida, me veio mais pensamentos. E aí eu pensei no quê? Pensei na academia. Falei, não. Essa é outra porta estreita que eu tenho que entrar. Eu tenho que seguir por ela. A porta larga, hoje eu estou gravando esse vídeo no meio do outono. E sabe quando vem aquelas primeiras frentes frias que antecedem o inverno? Eu tô numa semana, assim, no segundo dia da frente fria. Então, aquele dia de sofazinho mesmo, de chazinho quente, de cobertinha no sofá. Então, é uma porta larga do nada, é uma atrás da outra, para que a gente não entre na questão do exercício. Enfim, fui pensando. De repente, me vem a questão da paciência também. Falei, não. Paciência é outra coisa que eu também preciso melhorar muito em mim. Para mim, a paciência, né? Aquela paciência elevada, aquele humor bem controlado, que é o ideal que eu preciso seguir, ainda não passei essa porta estreita ainda. Eu acho que eu tô até no umbral dela, assim, eu já tô até no entre.
mas não passei ainda fico nervosa com muita coisa, ainda perco a paciência com algumas situações. Então, eu fui pensando, e quanto mais eu pensava na porta estreita, mais ideias me vinham. E a minha reflexão seguiu nesse sentido de: será que nós temos uma porta estreita? Quando Jesus fala, é ele que fala. Não é alguém que fala dele, dizendo: olha, temos que seguir a porta estreita. E a porta estreita é seguir Jesus. Não é. Jesus fala para que nós porfiemos, né? Continuemos, perseveremos na porta estreita. No livro Ceifa de Luz, o que ele vai dizer? Ele diz assim, olha: nosso dever é a nossa escola. Nosso dever é a nossa escola. Ele traz várias considerações e eu vou ler um trechinho aqui pra gente. Ele, depois de dizer das facilidades, das dificuldades, das verdadeiros objetivos, né, que o ser humano tem que seguir, ele vai dizer assim, ó: por isso mesmo, a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante, no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Olha como a porta estreita, ela é ampla, mas vamos continuar lá. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo o que constitua bagagem de sombra no campo das nossas aspirações e desejos. Então, realmente, num primeiro momento, a gente vê que a porta estreita tem a ver com as obrigações todas assumidas no campo do bem eterno. Mas segue dizendo que a gente precisa sustentá-la em tudo aquilo que constitua a bagagem de sombra. Tudo aquilo está implícito que é muita coisa. São muitas pequenas coisas, muitos deveres. E esses deveres, eles estão em relação à nossa conscientização. Não é? Uma criança, por exemplo, ela não tem a consciência de que o açúcar faz mal, de que o açúcar traz doenças graves. Mas um adulto como eu já sei. Eu tenho um dever, eu tenho um compromisso. Isso é uma sombra. É um dos tudos, está ali no meu tudo envolvido. E é esse pensamento que eu acho que a gente pode, nessa nosso bate-papo de hoje, começar a pensar. Porque senão a porta estreita é algo muito idealizado e longe da gente. E às vezes a gente acha que ou já passou, já sou espírita, já faço a caridade, eu já treino a paciência, e a gente pode deixar algumas coisas para trás. O tudo nosso, as sombras todas, a gente pode não dar conta. Ao mesmo tempo em que a gente pode situar ela num ponto só e perder os outros. Então é importante, acredito, a gente trazer novas considerações para que a gente siga em frente, para que a gente se ache capaz, para que a gente reconheça todas as portas que a gente já transpôs, todas as portas estreitas, não é? Considerando então o dever, como diz aqui o Ceifa de Luz, quais seriam então os meus deveres? Como eu dei o meu exemplo, a minha porta estreita, a primeira seria o açúcar. Então, a minha porta larga é o comer e a minha porta estreita é me renovar, é começar a fazer opções mais saudáveis de alimento, com menos açúcar, até num ponto que fique seguro para manter uma boa existência. O outro seria melhorar a disciplina para mim conseguir terminar o trabalho que eu comecei. Uma outra porta é a paciência, a outra a academia, né? O estilo de vida, mudar o estilo de vida para ter uma boa experiência. Renovar atitudes mentais para que tudo isso ocorra. Então, são todas portas que a gente pode pensar em ir transpondo uma por uma puxa a outra. Uma consideração muito interessante a respeito da porta é que eu costumo dizer que a porta estreita é larga e a porta larga é estreita. O que eu quero dizer com isso?
A porta larga, via de regra, ela vai nos escravizar. Ela vai cada vez mais nos comprimir e nos prender. Eu vou pegar o exemplo da alimentação mesmo, o açúcar. Se eu não começar a fazer mudanças a respeito do meu comportamento diante do açúcar, isso vai me trazer limitações físicas, vai me trazer doenças, vai me trazer embaraços. Então, quer dizer, a porta que é larga, na verdade, ela vai tolir o ser humano. E a porta estreita é o contrário. A porta estreita liberta. Se eu renovo as minhas atitudes, se eu opto por uma vida saudável com menos açúcar, eu vou ter uma disposição física melhor, uma capacidade mental melhor, eu vou conseguir viver com mais autonomia, vou conseguir trabalhar mais, ler mais, estudar mais. E isso me traz a liberdade. Então, a porta estreitinha, que no começo é difícil, né? São as escolhas, as mudanças, ela também vai se abrir para o bem, para o belo, para o gostoso, para o saudável, para uma vida tranquila. Então, esse é outro ponto que eu acho interessante quando a gente tem em mente que a porta estreita, ela parece difícil, mas na verdade ela é a certa, ela é a boa, ela é o bem, ela que vai trazer o verdadeiro prazer para a alma, isso também nos motiva a passar por elas, seja a da paciência. Imagina a gente totalmente paciente, não é? Com aquela sabedoria elevada, incrível. Como que é a porta estreita da sabedoria? É muito estudo, é muita vivência com os antagonistas. Porque o conhecimento é uma coisa, mas a sabedoria, ela implica prática, ela implica vivência. E a gente tem que passar pelos antagonistas, pelos diferentes, pelos contrários a nós. E isso tudo é o que eu gostaria de trazer hoje, para a gente pensar a questão da porta larga. E a gente pode, então, para concluir, para fechar aqui o nosso tema, dizendo que a porta estreita é a porta libertadora. É a verdadeira porta do prazer, do bem, do belo, da conquista do ser humano. É a que vai nos levar para conseguir o que realmente a gente precisa. Sem as pequenas portas, sem transpô-las uma a uma, devagar e sempre, como diz no texto, porfiando, né? Porfiar com perseverança, aí sim nós vamos conseguir realizar os nossos desejos, as nossas ambições, né? Desde que elas sejam as ambições de elevação, de prosperidade, de harmonia, de crescimento em família. Então, esse é o nosso trabalho de hoje. E ainda quero ler aqui a última frase do Ceifa de Luz, que diz assim, ó: e em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu, e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. E eu acho que o que a gente quer é o amor incomensurável de Deus. E eu agradeço a presença de todos, a paciência e agradeço também essa grande oportunidade de bater esse papo com vocês hoje. Um beijo, obrigada e até a próxima.